Boa tarde, pessoal. Dando seguimento no segundo grande bloco do nosso curso, que a gente começou ele na última aula, mas faz tempo, né? Porque teve prova, Secomp e tudo. A gente vai continuar falando do projeto de algoritmos gulosos. Tá? O primeiro grande bloco foi focado em divisão e conquista, esse aqui, algoritmos gulosos. Lembrando vocês, algoritmos gulosos são aqueles que usam algum critério guloso, algum critério ganancioso, para tomar decisões míopes. Ele vai olhar dentro das escolhas que ele tem, localmente, dentro das escolhas que ele tem naquele momento, qual que parece mais beneficiar o objetivo dele, a função objetiva, a construção da melhor solução. Para alguns problemas, você pode encontrar um critério guloso que realmente leva no ótimo global. Essa sequência de escolhas localmente interessantes levam em algo global, mas para outros isso não é possível. Os problemas que a gente vai ver aqui são alguns dos que isso é possível. Tá? Então a gente o projeto de algoritmos gulosos se estende para além desses em que a gente consegue chegar no ótimo, mas é por aqui que a gente começa. Tá? E daí, para relembrar brevemente, eu coloquei só alguns tópicos aqui, uma tentativa da gente ter um framework, né? É só uma sugestão, não é uma coisa rígida, tá? O projeto de algoritmos gulosos é uma coisa mais tentativa e erro do que divisão e conquista. Divisão e conquista tinha as fases bem definidas, né? Dividir, conquistar recursivamente, combinar soluções. Aqui já não é mais fluido, mas ainda assim vale destacar alguns pontos chaves. Então, quando a gente vai projetar algoritmos gulosos, uma vez que a gente se deparou com o problema, entendeu a definição do problema, não costuma ser difícil propor critérios. Fala assim, olha, intuitivamente, tá, é uma coisa meio de feeling mesmo, tentativa e erro e tal, você olha e fala, dado o que eu estou tendo que construir aqui, eu acho que isso aqui é uma boa ideia. Tá? Eu acho que isso aqui é uma boa ideia. Lembrando vocês, a gente viu o problema do escalonamento na última aula sobre algoritmos gulosos, em que a gente olhou e falou, uma coisa que parece fazer sentido, por exemplo, é que se um item é pequeno, ele vai antes, né? Uma ideia meio caixa rápido, né? Eu vou escalonar com a lógica de caixa rápido. Isso é o tipo de coisa que você bate o olho, pensa um pouquinho, propõe critérios. Não é difícil achar vários critérios, nem sempre, apenas um, no máximo, ali desses critérios distintos, vai estar correto. Às vezes nenhum, como eu falei, nem sempre o algoritmo guloso vai chegar no ótimo, mas com certeza é fácil propor vários critérios, a maioria deles vão estar errados. A gente vai ver isso hoje. Daí o que você faz? Você faz exemplos. Você brinca com seus critérios, tentando fazer uns exemplos que estressam aqueles critérios. Você tenta fazer o critério errar, né? Daí, se algum desses critérios sobreviver a várias tentativas, eles falam, esse critério parece que tem algo nele. E daí você propõe o algoritmo baseado naquele critério guloso, naquela lógica, naquela estratégia gulosa, e daí você analisa a eficiência e tenta provar a corretude, que é a parte que normalmente dá mais nó na cabeça de vocês, né? Que é assim, olha, como que eu vou mostrar que de fato aquele critério sempre me leva na solução ótima? Então essa é a estrutura mais ou menos, e hoje a gente vai ver dois exemplos. Tá? Na primeira aula sobre gulosos a gente falou do problema do escalonamento em uma única máquina. Hoje a gente vai falar primeiro da seleção de tarefas, seleção de atividades, e depois do problema da mochila fracionária. Nos dois casos, aí dois problemas diferentes em que a gente vai usar esse framework para tentar chegar numa solução gulosa ótima. Então, falando aqui da seleção de tarefas ou seleção de atividades, que problema é esse? E já fazer um parênteses aqui, como são dois problemas hoje, eu vou passar um pouco mais rápido do que no escalonamento, né? No escalonamento, como era a primeira vez que a gente via a técnica, eu fui mais passo a passo, aqui a gente vai para cada etapa com calma, vai ver exemplo, tudo, mas é um pouquinho mais rápido. Então, seleção de atividades, eu tenho na minha entrada, aqui da seleção de atividades, deixa eu colocar aqui em cima, né? Seleção de atividades ou seleção de tarefas. Na minha entrada, eu vou ter um conjunto, pasmem, de atividades, né, que eu tenho que selecionar. Então, eu vou ter um conjunto S aqui, que eu vou dizer que tem aqui, olha, atividade A1, A2, A3, até a N. Tá? Então, eu tenho N atividades que eu recebo, e a ideia é que essas atividades estão distribuídas no tempo. Não é a única aplicação desse problema, mas de longe é a mais intuitiva para a gente. Imagina que cada atividade ali ela vai ocorrer com um certo tempo de início, um tempo de término, e por conta disso vão ter conflitos entre as atividades. Só para deixar claro, essa ideia, eu vou desenvolver mais ela
de trabalhar com uma interpretação temporal das atividades costuma ser bastante conveniente, costuma se encaixar bem nesse problema. Mas esse problema pode surgir onde o recurso compartilhado pelas atividades não é tempo, é outra coisa, pode acontecer. Mas o mais comum, mais fácil de pensar, por isso a gente vai focar nele, é a ideia do tempo. Então a ideia é que para cada AI aqui, né, para cada um dos AIs, com I variando de 1 até N, a gente tem um tempo de início, que eu vou chamar de SI, vamos escrever melhor, então. Temos SI e TI, né? Tempo de início e término da iésima atividade, sendo que toda atividade começa a partir do zero, tá? Não tem tempo negativo aqui, eu coloco um tempo inicial. O SI é maior ou igual a zero, tá? Ele pode começar inclusive no zero, e o TI é estritamente maior do que o SI. Quer dizer, não tem atividade que leva tempo zero, que tem duração zero, né? Isso não é uma restrição muito grande, né? O fato é, se eu estou pensando que o tempo é meu recurso, se a atividade tem duração zero, ela não custa nada, eu posso simplesmente supor que qualquer solução pode pegá-la, né? Ela é uma atividade bônus ali que é feita instantaneamente, não custa nada. Mas para as atividades que nos interessam, que tem começo e fim ali, uma certa duração, a gente tem que estar sempre atento ali, porque sendo o tempo um recurso finito e algo indivisível para a gente ali, eu não consigo fazer duas atividades ao mesmo tempo. É esse que é o plot do nosso problema, tá? Eu tenho um monte de atividades, mas eu não vou conseguir fazer várias ao mesmo tempo, elas vão ter conflitos entre si. Eu já vou definir formalmente como que é um conflito, mas eu acho que um desenho aqui vai vir muito a calhar. Então vamos colocar aqui, vamos começar pelo desenho e daí eu já defino formalmente. Vamos dizer que aqui é o tempo zero, aqui então é a minha reta do tempo, né, esse recurso inexorável que as atividades compartilham. E eu vou ter aqui o meu tempo discretizado, tá? Nesse problema eu posso supor que o tempo é discretizado. Isso não vai afetar muito o nosso algoritmo, mas é mais fácil para pensar, tá? Então imagine que eu tenho aqui, olha, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Oba, deu certo. Eu achei que ia ter que rasurar ali. Que falta faz uma linha, né? Foi me afastando. Isso porque eu tinha uma linha de referência. De qualquer forma, de 0 a 10 ali, eu tenho esses 11 instantes no meu horizonte de tempo, e daí eu vou colocar algumas atividades de exemplo aqui para vocês. Então, vamos dizer aqui que no tempo 1, eu tenho aqui uma atividade que vai do tempo 1 até o tempo 6. Vou chamar essa de A1. Minha primeira atividade, ela vai do tempo 1 até o tempo 6. Notem que não é por acaso que eu desenhei fechadinho aqui, uma bolinha fechada ali e aberta aqui. Tá? Como a gente vai ter que falar de conflitos entre atividades, interferência entre atividades em um instante, já fica a dica aqui que os intervalos temporais que eu vou trabalhar são fechados no início e abertos no final, né? Então por isso que o desenho está sugerindo isso. A minha segunda atividade, aqui minha atividade B, ela vai de 4 a 6. Vamos colocar ela aqui. De 4 até 6. Depois minha atividade C vai de 2 até 5. Então essa aqui é a minha atividade. Aliás, eu falei A1, né? Que eu chamei desse jeito, mas por algum motivo aqui no meu exemplo eu prefiro chamar de A, B, C, D, tá? Então eu vou seguir o meu exemplo aqui, por mais que ele não seja perfeitamente compatível com aquela ideia, tá? Mas essas são só nomes, não é isso que importa para a essência do problema. Então A, B, C aqui. O D começa no 5 e vai até o 8. Vamos ver onde que vai. Aqui é a linha do 8, começa fechadinho aqui, então aqui é a letra D. Finalmente a gente tem o E, que vai do 5, também começa no 5, mas vai até o 7. E finalmente o F,
que começa no 7 e vai... até o 10. Só para satisfazer meu toque, eu vou terminar de pontilhar aqui. Teve algumas linhas que eu não precisei pontilhar. O que acontece? Com esse exemplo, eu acho que a gente consegue entender bem melhor o problema, mas lembre que eu estou devendo um conceito importante aqui, né? Eu falei da entrada, mas eu não falei do que é uma saída viável aqui para essa solução, para esse problema. E uma saída vai ser, como vocês podem imaginar, um subconjunto das atividades, uma coleção de atividades ali, que não intersecta uma com a outra, que não conflita uma com a outra ou que não interfere, posso usar vários termos para isso, uma com a outra. Intuitivamente não é difícil ver que se eu estiver pensando aqui para facilitar a nossa imaginação, que cada atividade dessa é, sei lá, estou num evento e tem várias palestras, começando em horários variados, né? Então tem o tempo de início, o tempo de término de cada apresentação, e eu quero ver o máximo de apresentações possível. É bem claro que eu não posso assistir o A e o B ao mesmo tempo, né? Ao contrário do que alguns de vocês acham que vocês podem assistir a aula e ver o celular ao mesmo tempo, não é possível, não funciona, tá? O multitasking não é bom. Então aqui no caso, essas atividades, para não deixar dúvida, elas são em salas diferentes na nossa conferência, não dá mesmo para ver ao mesmo tempo. Então, ou você vai ficar na A ou na B, porque tem período aqui que está conflitando. Tá? Visualmente é bem fácil. Para definir esse conflito, tá? Para deixar matematicamente preciso esse conflito, deixa eu só arrumar isso aqui. SI/TI com SI menor do que TI. E a gente vai dizer aqui que as atividades AI e a J interferem se o tempo de início da atividade I for menor ou igual que o tempo de término, menor ou igual que o tempo de início da atividade J, que por sua vez é menor do que o tempo de término da atividade I. Quer dizer, o tempo de início da atividade J, ele está aqui no meio da atividade I. Eu não estou dizendo onde que a atividade J termina, né, mas seria esse caso aqui, olha. A atividade B, ela começa durante a atividade A, então tem uma interferência entre a A e a B por esse critério. Ou de modo complementar, a gente pode dizer que, olha, tem conflito se for o contrário, se for a SJ, que já começou, né? Já começou e ainda não terminou quando a SI vai começar. Então, isso é só a definição matemática precisa aqui, porque às vezes é útil na argumentação e tal, a gente saber o que é uma interferência, o que é um conflito entre atividades. Mas a intuição, nesse caso, é bem mais tranquila, que é uma atividade que começou e de repente a outra começa, sendo que a primeira não acabou, tem conflito, tem interferência, só isso. Então, com isso, eu acho que o problema está definido. Só faltou falar uma coisa, mas acho que é auto-evidente, né? No problema da seleção de atividades, eu quero maximizar o número de atividades. Tá? Então, para ser uma solução viável, tem que ser uma coleção, um subconjunto das atividades, tal que nenhum parzinho interfere uma com a outra. Não pode, por exemplo, uma solução ter a A e a B, ou ter a B e a C, né? Elas estão interferindo uma com a outra ali. Mas dentre aquelas que são soluções viáveis, que são soluções que não desrespeitam essa regra, eu quero aqui tem mais atividades. Note que eu não estou dando peso pelas atividades. Tá? Não é um problema ponderado, eu só quero maximizar o número de atividades. Mais uma vez, tem um reflexo grande na realidade. São vocês no evento lá, não interessa se é útil ou não o que tem na apresentação, eu quero certificado. Se forem mais atividades, tem mais certificado. Estou brincando, tá? É aquela crítica. Não, brincadeira. Mas então, é um probleminha assim, relativamente simples, tá? Vejam que a gente, até nessa brincadeira que eu fiz, a gente pode deixar ele mais complicado. Se eu colocar peso, se eu fizer, né, uma atividade vale mais que a outra, não é o caso aqui, tá? Até porque pro algoritmo que a gente vai fazer funcionar, eu não posso complicar muito mais esse problema não. Então é isso, eu quero essa coleçãozinha de atividades que respeita aí essa regra de não interferência.